Ei pessoal, tudo bem com vocês? No Revisa Aqui de hoje, nós vamos falar sobre interações intermoleculares. Se você ainda não assistiu o vídeo anterior sobre polaridade das moléculas, assista. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês. Você já se perguntou por que alguns insetos conseguem andar sobre a água? Ou como se formam as bolhas de sabão? Para responder essas perguntas, precisamos saber o que mantém as moléculas de uma substância unidas umas às outras e entender por que elas não se separam em moléculas isoladas. Essas dúvidas começaram a ser desvendadas em 1873 por Johannes Diederik van der Waals, que determinou as forças que se estabelecem entre as moléculas. Então, ele é esse carinha aqui, e ele determinou as forças que se estabelecem entre as moléculas. Essas forças, em sua homenagem, foram denominadas forças de Van der Waals, ok? As principais forças de Van der Waals são forças de tipo dipolo induzido, também chamadas de forças de London. E essa força, ela ocorre entre moléculas apolares. Também temos as forças de dipolo permanente, que acontecem entre moléculas polares, e as ligações de hidrogênio, que ocorre quando a gente tem um átomo de hidrogênio ligado a um átomo de flúor, de oxigênio ou de nitrogênio. A gente costuma chamar de FON, flúor, oxigênio, nitrogênio. É para não esquecer, hein? E essas forças, elas explicam muitas propriedades das substâncias, como os pontos de fusão, de ebulição e também a densidade. Então, nós vamos falar sobre cada uma dessas forças agora. As forças de dipolo induzido são forças de fraca intensidade e ocorrem, como eu já disse, entre moléculas apolares ou também pode ocorrer entre átomos de gases nobres, quando eles se aproximam. E isso causa uma repulsão entre suas eletrosferas. Vamos ver essa imagem que mostra a formação de um dipolo induzido entre átomos do gás nobre hélio, cujo número atômico é 2. Então, a gente tem 2 elétrons na camada de valência quando o átomo está no seu estado fundamental. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer uma repulsão que provocam o movimento dos elétrons. Eles vão se acumular numa única região da molécula ou do átomo, deixando a região oposta com deficiência de carga negativa, criando assim um dipolo, como a gente pode ver na imagem. A molécula ou átomo que se formou o dipolo induz as outras moléculas ou átomos da substância a formar dipolos também, dando origem a uma pequena força de atração elétrica entre elas. Esse fenômeno ele vai prosseguir, dando origem a uma pequena força de atração, que sustenta os chamados cristais moleculares. Algumas substâncias cujas moléculas se mantêm unidas pelas forças de polo induzido, a gente pode ver como o gás carbônico sólido, que é o conhecido gelo seco, e também o iodo sólido. E esses sofrem sublimação facilmente. Por quê? Porque a energia necessária para romper essas forças, ela é pequena. Como elas são de fraca intensidade, as moléculas se mantêm unidas muito fracamente. Então, facilmente, elas podem ser rompidas. E a sublimação, só relembrando, é quando a gente tem a passagem do estado sólido para o gasoso sem passar pelo líquido. Então, essa ilustração aqui é um cristal molecular de dióxido de carbono, que é o gelo seco, na fase sólida. E essa é a força de polo induzido. Agora vamos falar sobre dipolo permanente. As forças de dipolo permanente são forças de intensidade média. Elas são mais fortes um pouco do que dipolo induzido e ocorrem entre moléculas polares. Então,
estabelece uma forma que o átomo ele vai possuir um caráter parcial negativo de uma molécula e ele é atraído por um átomo com caráter parcial positivo da outra molécula. Vocês vão entender melhor por essa imagem aqui. Para substâncias na fase sólida, a formação do dipolo permanente vai orientar a posição de cada molécula no espaço e vai formar os cristais polares. Então, esse exemplo aí é o brometo de hidrogênio na fase sólida e esse é o cristal dipolar que foi formado por causa da atração das forças de dipolo permanente. As forças de dipolo permanente são bem mais fortes que as forças de dipolo induzido, como eu já disse. Por isso, a energia necessária para separar as moléculas que são ligadas por dipolo permanente é maior. Isso faz com que substâncias cujas moléculas são unidas por forças de dipolo permanente vão ter maiores pontos de fusão e de ebulição do que as moléculas unidas por forças de dipolo induzido, ok? Isso comparando substâncias de valores aproximados de massa molar, porque, como na química tudo tem exceção, né? Nem sempre é sempre, a gente nunca pode usar a palavra sempre, é muito difícil. Então, quando a gente compara moléculas, substâncias com valores aproximados de massa molar, a gente pode comparar. As forças de dipolo permanente possuem maiores pontos de fusão e de ebulição do que as forças de dipolo induzido. Por quê? Porque elas têm uma intensidade maior. Então, é mais difícil separar as moléculas e, por isso, mais difícil de fundir e de também fazer a ebulição, ok? E as ligações de hidrogênio são forças de intensidade alta. Ocorrem quando a molécula ela possui um átomo de hidrogênio ligado a um átomo de flúor, de oxigênio ou de nitrogênio. Como eu já disse, o FON, não é para esquecer, hein? Que são os elementos muito eletronegativos. A ligação ela é formada pela atração entre o átomo de hidrogênio, que é um polo positivo, e o átomo de flúor, oxigênio ou nitrogênio, que é um polo negativo de outra molécula. E aí, a gente vai ter a formação de cristais dipolares também. Por ser uma força de atração muito intensa, a energia necessária para separar as moléculas que fazem ligação de hidrogênio é bem alta. Por isso, os pontos de fusão e de ebulição são proporcionalmente altos, são maiores do que as forças de dipolo permanente e também são maiores que as forças de dipolo induzido. Essa imagem ao lado é uma representação das ligações da molécula de água. Essa força ela é responsável pelo comportamento anômalo da água, ou seja, no estado sólido, a água é menos densa do que no estado líquido. Isso a gente pode ver porque que o gelo flutua na água, porque a água no estado sólido ela é menos densa, então ele flutua. Isso ocorre porque na fase sólida as ligações de hidrogênio fazem com que as moléculas de água se arranjem em uma estrutura hexagonal bem rígida, como mostra a ilustração ao lado. E dessa forma vão ocupar um espaço bem maior do que ocupariam na fase líquida, livre de rigidez. No fluoreto de hidrogênio também, que a gente tem um H, hidrogênio, F, flúor, essa força ela se manifesta de modo tão intenso que muitos cientistas eles preferem representar essa substância pela fórmula H2F2 ou até mesmo HFN, em que N representa um número muito grande e indeterminado de moléculas interligadas. Mesmo que não confesse, é provável que você goste de assoprar bolhas de sabão. E quem não gosta? O segredo para manter essas bolhas grandes que demoram a estourar pode estar relacionado às forças intermoleculares. Por quê? Porque a água faz ligações de hidrogênio. Essa interação é muito forte, então é muito difícil quebrar. Por isso, a gente consegue formar bolhas de sabão bem resistentes, né? Claro, com a ajuda do detergente,
mas as ligações de hidrogênio da água entre as moléculas da água são de intensidade muito alta. Então, aqui vai uma curiosidade para vocês. Uma propriedade da água é a tensão superficial. As moléculas de água, como eu já disse, fazem ligações de hidrogênio entre si. Por isso, são muito fortemente atraídas umas pelas outras. Em um volume de água líquida, há moléculas que ficam na superfície e moléculas que ficam abaixo da superfície. Vamos entender melhor por essa imagem. As moléculas que ficam abaixo da superfície, como essas duas aí embaixo, elas fazem ligações de hidrogênio com moléculas que se encontram em todas as direções, como vocês podem ver as setinhas todas pretas. Mas as moléculas que ficam na superfície só fazem ligações de hidrogênio com moléculas que se encontram ao lado, que estão representadas pela setinha vermelha, e abaixo, representadas pela setinha preta. Essa atração para baixo e para o lado vai criar uma força sobre as moléculas da superfície, causando a chamada tensão superficial, que está representada por essa linha azul mais escura, certo? Essa tensão superficial, ela funciona como uma fina camada envolvendo o líquido. A tensão superficial é o que dá a propriedade de alguns insetos andarem sobre a água, porque eles não conseguem romper essa tensão superficial. Então, eles andam por cima dessa camada muito facilmente. A tensão superficial da água é a mais alta de todos os líquidos. E isso é uma propriedade muito importante, ok? Bom, é isso. Aqui eu trouxe um resuminho para vocês com a intensidade da interação, o tipo de interação e como ela ocorre. A gente tem, então, dipolo induzido, que são duas moléculas apolares, tendo aí uma força intermolecular de interação, intensidade mais fraca. Depois a gente tem uma molécula que faz dipolo permanente, outra que faz dipolo permanente, né? Duas moléculas polares, fazendo ali uma interação um pouco mais forte. A ligação de hidrogênio, que também pode ser chamada de ponte de hidrogênio, que faz uma interação de intensidade mais alta. E acima dela, a gente ainda tem o íon dipolo, que é quando a gente tem um íon e uma molécula polar. E essas são as forças de Van der Waals. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida que vocês tiverem, aqui está a referência que eu usei. E muito obrigada pela atenção. Vocês podem deixar suas dúvidas aqui nos comentários e se inscrevam no nosso canal. Até a próxima aula!